crianças! Bom dia, tudo bom com vocês? Sou a professora Carol, sou professora de artes da ABA. Estou aqui para mais uma aula de artes visuais junto com vocês. Crianças, lembrando que ainda é muito importante que a gente fique em casa, tá bom? Fique em casa, cuide da sua saúde e da saúde de todos ao seu redor, utilizando máscaras, higienizando as mãozinhas várias vezes por dia com água e sabão ou álcool em gel. Também, crianças, acesse diariamente aqui o nosso portal Aba Digital, certo? Sempre tem conteúdos novos, aulas novas, coisas para vocês ficarem cada vez mais inteligentes. Bom, crianças, então vamos para a nossa aula de hoje. Bom, na última aula nós aprendemos um pouco, né? Conhecemos um pouco da artista que iremos trabalhar esse semestre, que é a Tarsila do Amaral, né? Por meio desse livro aqui, a gente aprendeu um pouco sobre essa artista tão importante, aqui essa pintora tão importante para o Brasil. Tá bom? E hoje nós iremos pintar a releitura que fizemos dessa obra aqui, ó. Essa obra que se chama A Lua, certo? Na última aula nós aprendemos um pouco sobre a Tarsila do Amaral. Aprendemos também a fazer essa releitura simples, né, da obra A Lua. A gente fez até nesse papelzinho menor. E hoje nós vamos relembrar algumas técnicas de pintura pintando essa obra, certo? Porque essa obra, ela utiliza muito os degradês, muitas cores frias. Então é legal a gente aproveitar, conhecer um pouco mais da obra da Tarsila do Amaral e já retomar alguns exercícios de pintura. Então, para a aula de hoje, separei o desenho da obra A Lua, que fizemos na aula passada, e os seus lápis de cor. Bom, crianças, então vamos para a nossa pintura de hoje, né? Nós conhecemos na última aula um pouco mais sobre a Tarsila do Amaral, né? Que é a artista que nós vamos trabalhar esse semestre. Nós conhecemos aqui algumas obras dela, conhecemos aqui, né? Esse retrato dela aqui, né? Onde ela se pintou, fez o autorretrato também, assim como vocês. E agora nós vamos aprender a pintar essa obra aqui que a gente aprendeu a desenhar na aula passada, que se chama A Lua. Essa obra se chama A Lua e foi pintada em 1928. Então, o que a gente pode reparar dessa obra, né, antes de começar a pintar ela, né? A gente pode reparar que ela tem muitas cores frias, né? Então, ela tem vários tons de azul e vários tons de verde, né? Então, isso é o predominante aqui dessa obra. Aqui a gente pode contar pelo menos uns 3 tons de azul. Então a gente vai ter que separar os nossos lápis de cor, né? Tem um azul bem forte, né? Um azul bem escuro aqui, nessa região, aqui também. Um azul um pouco mais claro, que a gente vai aprender a fazer o degradê, né? Que pode ser esse daqui, ou um tom um pouquinho mais escuro do que esse, mas eu só tenho esse no momento, então eu vou usar esse. A gente vai fazer um esfumaçado. E um azul um pouco mais tom pastel, né? Ou seja, um azul que é mais claro, só que é um pouco mais fosco também, né? Que é esse daqui, ó. Então, só de azuis, eu vou usar esses 3 tons de azul. Tá bom, crianças? Agora a gente vai separar os tons de verde, né? O verde a gente pode pensar aqui também que a gente tem mais ou menos uns 3 tons de verde também, né? A gente tem um verde mais escuro aqui embaixo, uma mistura desse verde mais escuro, que a gente pode usar essa cor aqui, ó, que é um verde mais vivo. E nessas bordinhas aqui, ó, nesses sombreados, a gente tem um verde mais claro ainda, que a gente pode fazer esse verde misturando com o amarelo. Então aqui, nesses sombreadinhos, a gente pode misturar o amarelo, tá bom? E pra lua, a gente também vai utilizar o amarelo, certo? E aqui essas partes em branco, a gente vai deixar em branco mesmo, só fazer um esfumado com os lápis azuis, tá bom? Então, ó, a gente pode perceber que o que? A gente vai usar poucos lápis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lápis de cor pra pintar essa obra aqui da Tarsila do Amaral. E aí a gente vai aprender a fazer as misturas pra ver como ela fica, tá bom? E olha que engraçado, a gente pode ver que tem o verde, o amarelo
e o azul, que são as cores da bandeira do Brasil, né? Então é uma obra que usa basicamente somente as cores da bandeira do Brasil. Então, separei os seus lápis de cor também, crianças, e vamos lá. Sempre a gente pinta, né, as áreas maiores primeiro. Então vamos começar pintando a parte de baixo daqui do nosso desenho, que é essa parte verde aqui, né? É aqui essa grama, né? Essa parte de baixo. E aqui também a gente vai fazer o degradê desse verde mais escuro para esse verde mais médio, tá bom? Então vamos lá, começando fazendo a nossa pintura. Lembrando sempre de pintar na mesma direção e forçando bem o lápis, né? Fazendo bastante força para não ficar marcadas as linhas, né? Para ficar bem preenchido o desenho. Bom, crianças, terminamos de pintar aqui essa parte de baixo, né, da nossa pintura. E agora vamos vir para essa parte aqui de cima, tá bom? Essa parte de cima, a minha ficou um pouco mais oval do que a daqui da Tarsila do Amaral, né, que ela tá mais uma linha reta aqui no fundo. Tudo bem, como a gente já comentou sobre isso, a gente tá fazendo uma releitura, não precisa ficar igualzinho, tá bom? Então, para pintar essa daqui, eu vou utilizar esse verde aqui escuro. E aqui em cima eu vou utilizar esse verde mais claro. E eu vou misturar um pouquinho também do azul, junto com esse verde mais claro. Por que que eu vou misturar o azul? Porque esse também, ó, esse verde aqui também é um verde um pouco mais pastel, né? Ele é um tom um pouco mais fechado, vamos dizer assim. Ou seja, ele é mais, tem menos brilho, mais esbranquiçado no fundo. Então, para dar esse efeito, eu vou passar só um pouquinho do lápis azul por cima do verde, desse verde mais vivo, né? Que como se fosse um verde bandeira, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente fazer o degradê, lembrando que a gente passa primeiro até onde a gente quer misturar as cores, né? Então, vamos fazer até aqui a metade, mais ou menos. Da metade pra baixo, a gente mistura um pouquinho e faz essa linha aqui pra baixo. Lembrando de misturar um pouquinho no meio as duas cores, né? A gente vai fazer isso em toda essa área aqui, ó. Misturando um pouquinho as cores. E aí eu venho passando, ó, o azul por cima. Esse lápis tá meio toda hora quebrando a ponta, né? Vou botar de novo. Só pra dar uma leve apagadinha nessa vida desse verde, que esse verde é muito vivo. Então, a gente passa bem um pouquinho desse azul, pra ele ficar um pouquinho mais leve, tá? Então esse que vai ser o resultado final. Agora vamos fazer em tudo. Bom, crianças, aqui agora aprendemos, né, a fazer esse degradê aqui, tá? Que não ficou igualzinho, né? Afinal, é uma releitura, né? A gente não precisa fazer igualzinho o trabalho da Tarsila. Mas é só pra gente aprender, mais ou menos, qual é o estilo de pintura que ela faz, tá bom? Agora, vamos vir para a parte do céu, né? O céu, vamos dividir ele mais ou menos assim. Essa parte aqui do meio do céu, ela é toda pintada de uma cor só, com um azul só, né? Não tem degradês. Agora, essa parte aqui de baixo tem o degradê. E aqui em cima também tem o degradê. Olha, faltou a gente fazer essa outra nuvem aqui em cima. Vou até fazer com a canetinha agora. Essa linha aqui, né? Pronto. Então, a gente tem que pensar assim,
pra fazer essa parte aqui do fundo. O fundo começa em azul bem escuro, depois fica um azul mais claro, depois chega no branco. Então aí vai chegar uma parte aqui que a gente só vai fazer um esfumaçadinho e não vai mais pintar, ó. Mais ou menos assim como eu tô fazendo agora, tá bom? Essa parte é um pouquinho mais difícil. Vamos fazer aqui o comecinho pra vocês verem. Vamos lá. Primeiro, azul bem escuro. Mistura um pouquinho com azul claro. Bem escuro, bem forte. Essa parte aqui a gente não precisa forçar tanto o lápis, porque a gente vai misturar o azul claro, né? Então a gente pode fazer um pouquinho mais fraquinho o lápis, assim. Só que bem na base do desenho, onde começa a parte azul, que a gente força mais o lápis, tá? E vem aqui, ó, com o azul mais claro misturando. Ficar um pouco marcado como ficou aqui, ó, a gente vem com o lápis mais escuro desmarcando. E aí fizemos essa parte do meio, né, do desenho. Agora, o que que eu vou fazer? Essa parte aqui do céu, ela é toda de uma cor só. Pode ver que não tem degradês nessa parte. Então aqui eu vou pintar direto, tá? E aqui eu vou fazer esses mesmos esfumaçados que a gente fez aqui, tá? Então começando aqui com o azul mais escuro, indo passando pro azul mais claro e deixando um pedacinho branco, tá bom? Então, como a gente já aprendeu fazendo esse daqui, façam aí em casa também. Bom, crianças, pintamos aqui o nosso fundo, né? Mais ou menos parecido com aqui a obra da Tarsila do Amaral, né? Aprendendo um pouco dessa técnica feita com o lápis de cor. Agora a gente vai pintar esses elementos menores, né? Vamos pintar aqui esse rio, né? Que passa aqui no meio da obra da Tarsila. E também esse cactus e essa lua. Esse cactus, ele tem uma forma, né? Que ele parece uma figura humana, né? Ele parece um pouco... parece um pouco uma
uma pessoa, né? Então é bem legal pensar como foi feito esse cactus. Outra coisa, crianças, é que vocês podem adicionar nessa obra outros elementos também, né? A gente não precisa fazer assim igual, porque a gente está criando uma releitura. Então vocês podem, por exemplo, adicionar outros tipos de plantas aqui, né? Fazer esse cacto diferente, não precisa ser igualzinho ao da Tarsila do Amaral. Então a gente pode dar uma ousada, né? Quando a gente for criar a nossa releitura dessa obra. Também não precisa usar as mesmas cores, mas eu achei interessante a gente trabalhar essas cores da obra, porque são cores muito características do Brasil, né? São cores frias, mas ao mesmo tempo são cores muito vivas, né? Então esses azuis, esses vários tons de azuis, como é legal a gente perceber que mesmo usando uma cor só, como as tonalidades delas são diferentes, dá essa diferença, né? Essa sensação diferente na hora da pintura. Tá bom, gente? Agora, vamos fazer... Ó, fiz aqui o rio, né? Depois eu vou dar uma reforçadinha nesse lápis, que a ponta já acabou de novo. Esse lápis tá com a ponta meio ruim. E agora vamos pintar o cactus, né? O cactus eu vou pintar já com um verde mais claro. Aqui ele tá com um verde muito escuro, mas pra dar uma diferença do fundo pra ele, eu vou pintar com um verde mais claro. E as bordas eu vou fazer com o amarelo. Lembra que a gente ia pintar com o amarelo? Pra fazer essa luz? Então vamos fazer isso. Começando com o verde mais escuro. Um verde bandeira, né? Um verde bem vivo. E aqui as pontas eu vou fazer ele, ó, bem fraquinho. Desse lado mais forte. Desse lado passando o lápis fraquinho, né? Como se fosse um esfumaçado. Vocês sabem por que esse nome esfumaçado? É como se fosse só uma fumaça do lápis. Por isso esfumaçado. Só uma névoa. Aqui a lua, né? Ó, como, né, ao pintar aqui passou um pouquinho da linha, vou passar uma borracha, mesmo que não apague 100% do lápis de cor, tira o excesso. Por quê? Porque como o amarelo é uma cor primária, se eu misturar o amarelo com o azul, ele vai ficar verde. Então a gente tem que deixar essa parte aqui bem limpinha, pra ela ficar da cor que a gente quer mesmo, que é essa cor bem amarela, bem forte, né? Bom, crianças, e é isso. Essa foi a nossa releitura, né? Esse foi o jeito que a gente aprendeu a fazer a obra A Lua de Tarsila do Amaral. E aí, crianças, gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Então, façam aí em casa, treinem, vão treinando as pinturas, principalmente aqui, ó, os degradês, né? Essa parte do azul que a gente fez utilizando dois tons diferentes de azul, que eu sei que é uma coisa um pouco mais difícil. Então, vão treinando. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem aí o seu comentário com as suas dúvidas, ou guardem essas dúvidas para a gente tirar nas nossas rodas de conversa. Certo, crianças? Muito obrigada por mais uma aula e até a próxima. Tchau, crianças!